para todos! Hoje eu vou começar aqui um mini curso de crochê que muita gente me pede. Então, para você que está iniciando no crochê ou para você que quer relembrar alguns pontos, esse mini curso vai ser muito legal. Hoje eu vou falar sobre os pontos básicos do crochê. O crochê tem diversos pontos fantasia, muitos pontos, mas todos eles têm por base 4 pontos principais, que são correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo e ponto alto. Vamos a eles? Para fazer crochê, a gente precisa de um fio e de uma agulha de crochê, claro. A agulha, ela tem uma numeração e deve ser compatível ao fio usado. Geralmente, todos os fios, quase todos os fios que a gente compra, vem indicado na embalagem a numeração da agulha. E para você que não tem muita experiência, é importante olhar e comprar a agulha correta. Estou usando aqui um fio amigurumi e agulha 2,5. Então vamos começar. Bom, o ponto mais básico do crochê é a famosa correntinha. Então, para quem está iniciando, que nunca fez crochê, que está pegando uma agulha pela primeira vez e um fio, comece treinando bastante correntinha. Eu aprendi crochê com 11 anos de idade e eu lembro muito da minha avó me ensinando e falando: treina a correntinha, treina a correntinha. E eu queria, muito afobada, passar para os outros pontos e ela dizia: não, enquanto você não souber fazer correntinhas bem feitas, não pode passar para outro ponto. E de fato, a gente precisa treinar bastante a correntinha, que é o básico do crochê. Então vamos lá. Cada um pega o seu jeitinho especial de colocar a linha, de segurar na agulha. Então, eu vou segurar e pegar na linha do jeito que eu pego aqui. E com o tempo, você certamente vai ter o seu jeitinho especial de fazer. Bom, eu coloco a linha aqui, nesse dedo indicador, tá? E prendo com esse outro dedo, ó. Simplesmente isso, com a minha mão esquerda. Pego a agulha com a mão direita, tô usando uma agulha aqui que tem essa haste em madeira, que eu gosto muito. Tem diversas agulhas no mercado, diversos tipos, e você vai vendo com o tempo qual é a melhor para você se adaptar, tá? Eu vou pegar aqui, tem várias maneiras de prender essa agulha aqui, esse fio na agulha. Eu pego a agulha, ó, venho pra cá, pro lado esquerdo, coloco ela aqui, dou uma giradinha pro lado direito, deixo assim bem larguinha, venho aqui, ó, passo ela aqui por baixo, seguro aqui na base do pontinho e puxo, ó, e aqui eu prendo, tá? Então, geralmente, eu faço assim, prendo assim, mas, se você não tiver experiência nenhuma, você pode também prender fazendo aqui, ó, um nozinho, pronto, prendeu também, tá? Mas eu acho legal você já ter uma manha de prender aqui, ó, porque é muito simples. Então, primeira coisa, você vai prender o fio na agulha, tá bem presinho, não deixa muito apertado, ó, deixa um pouquinho mais largo. Geralmente, quando a gente vai fazer as correntinhas para base de qualquer ponto, elas não devem ser muito apertadas, porque depois eu vou trabalhar sobre essas correntinhas. Então, se forem muito apertadas, não vou conseguir trabalhar. Com o tempo, até mesmo a intensidade do seu ponto, você vai modificando e vai pegando um jeito. Então, vamos lá. Fio preso, o que eu vou fazer para fazer a correntinha? Eu vou passar a agulha aqui de baixo, ó, pelo lado esquerdo, tá? Ó. E vou puxar dentro aqui desse lacinho que eu já tenho, ó. E aí eu vou ter um novo lacinho. Venho de novo, ó, por baixo e venho aqui, tá? Ó, baixo e puxo por dentro, passo por dentro. Venho. Então, essa aqui é a famosa correntinha. Então, com o tempo, ó, você vai fazer muito rapidamente. A correntinha fica parecida com uma trancinha, né, ó.
Agora, o importante é saber o seguinte, correntinha, ela tem três laçadinhas, 3 pontinhos. Essa aqui de trás, ó, e a outra do outro lado, tá? Por que é importante saber isso? Porque tem várias receitas que, por exemplo, aqui no canal eu vou dizer, trabalhe só na laçadinha de cima da corrente, ou pegue lá embaixo, pegue 2 laçadas da corrente, ou vire e pegue só na laçada do meio da corrente. Então a corrente, ela não é tão simples assim, só uma corrente. Ela é composta de 3 partes, 3 laçadinhas. Então tá aqui a corrente prontinha. Agora vamos passar para o ponto baixíssimo? Bom, então depois que eu já fiz umas correntinhas, agora e já aprendi bem, vou passar para o ponto baixíssimo, que é um ponto que a gente usa muito para fechar a carreira, para fazer uma bordinha, para dar um acabamento, é o ponto baixíssimo. Como que eu faço o ponto baixíssimo? Eu vou trabalhar aqui, ó, vou pegar aqui uma argolinha só da corrente, poderia ser 2 também, dependendo, mas aqui eu vou fazer um bem básico, ó. Então, eu insiro a agulha aqui dentro desse pontinho, dessa laçadinha, de uma laçadinha, passo ele debaixo do fio que tá no meu dedo, seguro aqui, ó, e trago ele passando dentro das 2 laçadinhas. Esse é o ponto baixíssimo. Então, ó, direto eu vou pra dentro da laçadinha aqui da corrente, pego o fio lá no meu dedo e venho com ele direto entre as 2 laçadinhas. Pego aqui, ó, porque eu tenho uma laçadinha, uma argolinha aqui já, sempre, toda vez que eu tô trabalhando, eu sempre tenho esse pontinho aqui na agulha. Pego o outro pontinho, então eu fico sempre com 2, ó, no mínimo com 2. E puxo esses 2. Então, ó, ponto baixíssimo. Por que ponto baixíssimo? Porque ele não sobe muito, ó, ele fica rente ali, ó, a correntinha, tá? Então, ó, a gente vai fazendo aqui, com o tempo você vai pegar e vai fazer o ponto baixíssimo direto, ó. Ó, muito fácil o ponto baixíssimo, viu? Então, eu tenho aqui uma carreirinha de pontos baixíssimos. Bom, então para fazer os pontos baixos, eu fiz aqui uma carreirinha de 8 correntinhas, tá? Bom, agora para voltar eu vou pular uma correntinha, porque o meu ponto baixo, ele tem uma altura de mais ou menos uma correntinha. Então, para eu virar, ó, eu vou pular uma correntinha, vou para a próxima. Ó, vou começar igualzinho o ponto baixíssimo. Então, vou inserir aqui a agulha dentro da laçadinha aqui da correntinha. Também vou pegar o fio lá no meu dedo, ó. Só que em vez de eu vir direto aqui, ó, como eu faria com o ponto baixíssimo, não. Deixa eu voltar. Eu venho aqui, tiro só um, permaneço com 2, vou de novo lá no meu dedo, pego o fio e puxo. Então, você vê que ele fica mais altinho, porque você fez 2 vezes. Vou de novo, ó. Insiro aqui a agulha no pontinho de baixo, ó, no pontinho aqui, a gente chama de ponto de base, que é o ponto onde eu vou trabalhar. Vou lá no fio que tá o meu dedo, puxo. Vou de novo no fio e aí sim eu completo o meu ponto. Então, ó, insiro no ponto de base, puxo, tiro um, fico com 2 e depois tiro os 2. Ó, puxo. Esse é o ponto baixo, que inclusive é o ponto mais usado para fazer os bichinhos de amigurumi. Basicamente, a gente faz com ponto baixo, tá? Tem muitas receitas aqui no canal que você vai usar o ponto baixo. Então, para voltar, eu faria aqui, ó, uma correntinha e voltaria, que eu já tenho um ponto baixo, venho aqui, ó, continuo fazendo os meus pontos baixos, ó.
Ó, ponto baixo, tá? Vamos ao ponto alto? Então, tenho aqui 8 correntinhas e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o ponto alto. Bom, o ponto alto, como o próprio nome diz, ele vai ter uma altura muito maior que o ponto baixo. Então, em vez de eu pular uma correntinha para começar a fazer, eu vou pular 1, 2, 3 e vou para a 4ª correntinha, porque aí essas 3 correntinhas que eu pulei já vão formar o primeiro ponto alto, tá? Bom, agora eu não vou mais direto aqui. Para formar o ponto alto, primeiro eu vou pegar aqui o fio, eu vou laçar aqui por baixo o fio que tá no meu dedo. Aí sim, 1, 2, 3. Vou introduzir no ponto de base. De novo, laço lá o fio, tiro. Então, eu vou ter 3 fiozinhos, 3 argolinhas aqui. 3 laçadinhas na agulha. Venho de novo embaixo, ao lado do fio que tá no meu dedo. Vou passar por baixo de 2 laçadinhas, fico com 2. E aí, eu venho e passo por baixo das outras 2. Ó, esse é meu ponto alto. Então, vamos lá. Vou passar por baixo aqui do meu fio, que tá no dedo. Laço, introduzo no fio de base, puxo, fico com 3. Laço o fio do dedo, passo por 2 laçadinhas, tiro e passo por 2 laçadinhas de novo, tá? Então, ó, assim, ó, venho e venho. Eita, um monte de passarinho passando por aqui, ó. Olha como ele fica bem mais alto, por isso é chamado de ponto alto, ó. Venho, vou lá embaixo no fio de base, tiro, fico com 3, tiro, fico com 2 e tiro, fico com 1. Sempre fico com 1, né? Posso ficar sem nenhum. Então, esse aqui é o meu ponto alto, ó. Bom, então agora, daqui mesmo, eu vou fazer uma correntinha para virar e vou demonstrar aqui os 3 pontos que eu acabei de fazer para você ver a diferença na altura. E tem um detalhe, entre o ponto baixo e o ponto alto, eu tenho o meio ponto alto. Por que eu não falei que ele é um ponto básico? Porque, na verdade, ele é composto do ponto alto pela metade. Então, os pontos básicos continuam sendo correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto alto. Mas existe um meio ponto alto. Eu vou explicar para vocês. Que então eu vou fazer, ó, ponto baixíssimo, ó. Ponto baixo. E o meio ponto alto? Vou laçar, vou pegar o ponto de base e vou tirar esses 3 aqui de uma vez só. Então, eu vou passar por entre os 3. Meio ponto alto. E o ponto alto, ó, tiro o primeiro 2 e depois, ó, olha como subiu, tá? Então, ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. E ainda existe o ponto alto duplo, que eu laço 2 vezes, ó. Fico com 4, e aí venho, tiro 2, tiro mais 2 e tiro o restante, ó. Mais alto ainda. E por aí vai. Tem o ponto alto triplo, o quádruplo, praticamente a gente não usa, mas poderia usar, poderia fazer, tá? Então, esses aqui foram os pontos básicos do crochê, e com isso aqui, você certamente consegue fazer diversas receitas que já tem aqui no site, ok? Então, até o próximo bloco do mini curso de crochê do Juntos por Aí Fazendo Arte. Um beijo no coração!